Boa noite, alô você, um forte abraço. Estamos começando aqui na TV Capital, a imagem de Goiás, mais um Batendo Bola, o programa esportivo que você também ajuda a fazer. E no programa de hoje, nós vamos falar do jogo Brasil e Chile. Quanta angústia, quanta raiva, quanta tristeza, mas no final, o alívio. Afinal de contas, o Brasil passou nos pênaltis sobre o Chile e está qualificado para as semifinais da Copa do Mundo. Vamos falar também da Holanda, que no calor lá de Fortaleza, de virada, ganhou do México e vai pegar a Costa Rica. Costa Rica que fez história em Copas do Mundo. Eliminou agora há pouco a Grécia e pela primeira vez vai participar de uma semifinal. Grande Costa Rica que está com tudo. Vamos falar também da Colômbia, o próximo adversário do Brasil, a Colômbia do James Rodrigues, que é o artilheiro da Copa e traz muita preocupação na cabeça do Filipão. E no Goiás, volante Juliano machucou o joelho e poderá ser desfalque para o resto da temporada aqui no Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Comigo aqui já o Adélio, o Átila, o Renato, também o Walter Lima, todo mundo aqui, os melhores comentaristas da TV, prontos para opinar, para dar a sua opinião sobre todos esses assuntos. É lógico que hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Copa do Mundo, vai ser o assunto principal, o jogo de ontem, o próximo jogo de sexta-feira contra a Colômbia, jogo dificílimo para o Brasil. E vou começar pegando uma boa noite dele, o Átila Show, que é o comentarista mais elegante da TV, não resta dúvida. Boa noite, Átila Show. Olha, essa questão de elegância aí eu deixo com o senhor está bem hoje, viu? Tá de parabéns. Boa noite para você, amigo de casa que nos assiste, boa noite aos nossos amigos aqui de estúdio, que nos ajudam a fazer o melhor, a levar para você o melhor do esporte. E não poderia ser diferente, teria que começar realmente com a situação da Copa do Mundo, né? O Brasil, que já está nas quartas de final, ele teve dificuldade ontem, está fazendo aquela ligação direta da parte defensiva para o ataque. O meio-campo não tem funcionado como a gente gostaria. Então, por essa dificuldade, o problema emocional dos brasileiros, dos jogadores do Brasil, também estão contando, porque aí você me fala, olha, o Brasil ganhou nos pênaltis, ele estava bem emocionalmente. Não, mas o Brasil perdeu 2 pênaltis. Se você vê agora mais cedo, agora há pouco, antes do programa, o time da Costa Rica, que disputou, todos acertaram. Só teve um que o goleiro fez uma defesa. Então, o Brasil está com dificuldades emocionalmente. Nós vimos quando acabou o jogo, antes dos pênaltis, o Júlio César chorando, os jogadores ficando ali sozinhos, sem aquela vontade, aquele todo. E tudo começou também quando o Filipão, antes de tudo, ele escolhe, olha, não queria jogar com o Chile. E isso acaba sendo ruim para a cabeça dos jogadores também. O Brasil não tem que pensar em adversário, tem que romper, porque quem quer ser campeão não escolhe adversário. É isso aí. Isso foi o que o Átila Show achou, o que ele viu do jogo, realmente tem muita coisa a ver. Com a gente aqui também, ele, o mais coerente, ele que é Renato Sobrinho. Boa noite, Renato, seja bem-vindo à TV Capital, a imagem de Goiás. Boa noite, Samurai, boa noite ao Átila, ao Adélio, ao Walter, a todos os amigos aí de casa que nos dão o carinho da audiência. Então, hoje, para falar muito sobre Copa do Mundo, principalmente, o principal assunto, e não poderia ser diferente, a questão do jogo da seleção brasileira contra o Chile. Era o que a gente já previa, o Chile seria talvez o adversário mais duro dessa fase. Eu acredito ainda que teremos dificuldades, porém, a maior dificuldade foi, sem sombra de dúvida, o jogo de ontem. O Filipão estava certo, e uma coisa que me deixa preocupado, além do fato de nós não termos um meio campo criativo, como o Átila já colocou, a ligação direta acontece constantemente, é justamente o estado psicológico dos nossos jogadores. Uma prova de fogo e, na minha opinião, o Brasil está chorando demais. Filipão, então, muito, muito chorando mesmo. Precisa parar um pouquinho de chorar, colocar a cabeça no lugar e jogar bola. Detalhe, Hulk, gol seu, meu amigo, foi realmente corretamente validado. É isso aí, Renato Sobrinho está dizendo que o gol do Hulk realmente ele ajeitou com a parte do braço. Com a gente aqui também, o comentarista show de bola, Walter Lima, ele que sempre é polêmico, tem novidades. Boa noite, Walter Lima. Boa noite, Samurai do Esporte, boa noite, Átila Show. O Átila Show hoje está muito elegante mesmo. Renato Sobrinho, o Adélio aqui, o comentarista da galera, todos os amigos aí de casa, uma boa noite especial. Sei que vocês sofreram, como nós sofremos, com essa classificação do Brasil nas penalidades máximas, mas o Filipão está pagando o preço pela teimosia. O Filipão não levou nenhum meio de campo com experiência em Copa do Mundo.
E essa teimosia está fazendo falta hoje, porque nós não temos um meio de campo que liga o ataque, que coloca o centroavante na cara do gol. Então a gente está vivendo nas jogadas isoladas do Neymar e dos esticão, que sai lá, da zaga, via Davi Luiz, Thiago Silva, que não tem com quem jogar e a ligação direta não tem funcionado e o Brasil passou na sorte. Olha, o Walter Lima está culpando o Filipão aí por não ter levado, por exemplo, um Kaká, um Ronaldinho Gaúcho ou até mesmo o Ganso, por que não? E com a gente aqui também, ele sempre fica por último, porque ele é o rapaz da galera, é ele que recebe os torpedos, ele que comunica com você que está em casa aí. Boa noite, Adélio Silva. Boa noite, Samurai. Boa noite, Átila, Renato, Walter. Boa noite, pessoal de casa. Samurai, além dos prêmios que a gente vamos sortear hoje, eu queria destacar agora inicialmente sobre a nossa seleção. O banco de reserva nosso está em baixa, viu? Isso me deixou muito preocupado. O William entrou no lugar do Oscar e nada produziu. O Jô entrou no lugar do Fred, nada produziu. Então, fica uma preocupação muito grande para a gente e para o Felipão. O nosso banco de reserva está em baixa, não está resolvendo nada. E hoje nós temos essa camiseta linda aqui, ó, que é um oferecimento da Calu Comercial de Alimentos. Vou mostrar ela para vocês aqui. Vai ser sorteada hoje no programa. Todos que participar vão ganhar. É do grupo novinha também, novinha, tirei da sacola. Participar não, né? Quem ligar e for sorteado, é só um, todos, né? Que participar vai participar do sorteio, bem corrigido, viu, Renato? É isso aí, todos que participar vai estar concorrendo aqui essa linda camiseta. Essa não é a nossa que veio ainda não, né? Não, esperando a nossa, né? A de vocês ainda está a caminho aí, eu não sei quando, mas um dia vai chegar. Semana, viu? Adélio, o número está aí na telinha para vocês verem, né? Quem quiser participar e está concorrendo, no final do programa nós vamos sortear. Antes, vou perguntar para vocês, antes de vocês começarem a falar mal aí do Daniel Alves, do Oscar, do Hulk. Gente, primeira pergunta que o Samurai vai fazer para vocês. A seleção brasileira não está mal treinada pelo Filipão, não? Será que tem times piores que o Brasil, que estão jogando futebol hoje melhor do que o Brasil? Será que a culpa é apenas da falta de qualidade de jogadores? Ou será que está faltando também o dedo do Filipão, uma qualidade, uma visão de jogo melhor do nosso técnico? Eu começo com você, Átila. Olha, ô Samurai, essa pergunta é uma pergunta complicada. Se está mal treinado ou não, nós temos dificuldades. Você coloca assim, o Fred, um exemplo. O Fred, o pessoal, ele acaba sendo vítima do sistema do Filipão. O Filipão exige que ele fique ali como um homem de área e acaba que ele não tem aparecido. Mas, a partir do momento que entra o Jô, quer dizer, todo mundo queria que o Fred voltasse, se fosse possível. E o Fred é aquele homem de uma bola só. E outra coisa, a partir do momento em que o Filipão tira o Fred, eu estou usando o Fred como exemplo, aquela marcação deixa de estar com ele, porque ele segura 2, 3 jogadores. Você acha que na preleção, dentro do vestiário ali, os jogadores, o técnico não passa o vídeo, ele mostra. Então o Fred é um cara que tem nome em nível mundial. Ele é um cara que a defesa se preocupa com ele. A partir do momento que você tira o Fred, você pega todos aqueles marcadores do Fred e coloca em cima do Neymar. O Neymar ontem ele não foi muito bem marcado, ele teve dificuldade sim para jogar ontem, mas ele também foi muito bem marcado, como o Fred o é. Então essas situações, eu começo a acreditar sim, erros ao Filipão. Agora, a equipe do Filipão está jogando como ele quer, como ele gosta. O Filipão nunca foi técnico, nem em clubes, técnico de jogar bonito não. O jogo do Brasil é aquele mesmo, com mais marcação, os volantes e o meio do Brasil, ao invés de fazer a ligação, eles estão lá praticamente só para marcar. Então essa situação eu nem coloco como erro de treinador não. Eu acho que é até opção dele. Ele quer que o Brasil jogue assim e o Brasil tem jogado assim. Show! Só se der um lampejo no Neymar e fazer uma outra jogada. Porque ganhar bonito vai ser difícil a gente ver. Renato, segundo tempo, Brasil e México. Você não acha que de repente o treinador, Brasil e Chile, né? O treinador, o argentino, o Paulo, não engoliu taticamente o Filipão, não? Olha, não vou nem dizer taticamente. O que me preocupou pior do que a tática foi a vontade, a disposição, ou talvez até o preparo físico, porque no segundo momento, no segundo tempo, a gente estava com uma angústia, torcendo para que o jogo terminasse logo, porque senão o Chile faria o gol. E não fosse aquela última bola que pegou no travessão, né, do Pinilha, né? Chutou, já foi na prorrogação. Né? Já na prorrogação, mas aquilo ali foi um caos. Então, o time do Filipão realmente precisa de uma maior variação de jogadas, não tem a ligação com o meio campo, não existe. Realmente faltou um jogador de qualidade ali para fazer esse trabalho
ele tinha a possibilidade de ter levado, como você já colocou, alguns jogadores, a gente já destacou isso em outras oportunidades, o Kaká, o próprio Ronaldinho ou o Ganso. E nesse momento a gente vê que o time está realmente sem condição de ter uma reposição à altura. Espera-se muito do time do Brasil e eu particularmente vi ontem uma dificuldade extrema. Qual foi? Principalmente a reposição. Ele precisava recompor o time, tinha um problema de lesão, eu de repente parei para ver, o Davi Luiz tinha o tempo todo naquela dúvida, né? Então ele não substituiu porque ficou na eminência, já tinha feito 2 substituições esperando para alterar, ver se o Davi teria condições, reuniria condições para terminar o jogo. Enfim, foi uma angústia, mas aí na prorrogação parece que o povo deu um pouco mais de ânimo. O grande problema do Brasil também no jogo de ontem foi psicológico. O Brasil estava emocionalmente abatido, abalado, uma pressão muito grande, os jogadores não têm capacidade para assimilar isso, poucos jogadores. Vi no Neymar ontem, mais uma vez, a capacidade de superação desse problema. Porque mesmo quando estava mal, no segundo tempo, como todo o time, na hora do pênalti, ele conseguiu ter personalidade e frieza para bater bem. Lembrando que o Neymar, logo no início, né, Renato, o Átila, o Walter e a Adélio, levou uma pancada, né, na parte traseira do joelho, que com certeza o atrapalhou o restante da partida. Ô Walter, você não acha que o Filipão poderia tirar um pouquinho mais de alguns atletas ali que entram em campo defendendo a seleção brasileira, não? O Filipão, igual eu disse antes, ele está pagando pela teimosia dele. Então você já pega um time que treina pouco, e se não adianta esconder, está treinando pouco mesmo. Um treinador que não confia nem nos atletas que ele convocou, para fazer a reposição necessária, para povoar aquele meio de campo, para fazer essa bola chegar até o ataque, coisa que a gente não viu no jogo de ontem. E é bom lembrar que o brasileiro, parece que ele tem a memória curta. O Brasil não jogou eliminatórias, não. O Brasil pegou aí, só em alguns amistosos, time pífios. E time que não dá condição nenhuma de você chegar e demonstrar que o trabalho foi bem feito ou mal feito. E o que nós estamos vendo aí, que o trabalho foi muito mal feito, e se não fosse aquela bola na trave do Chile lá, a gente tinha saído, era ontem mesmo. Então, o Filipão, ele agora não tem como corrigir mais, né? Agora pode até falar que o brasileiro é exigente porque entende um pouco de futebol. E se ele não povoar aquele meio de campo lá com um time rápido, que é igual ao time da Colômbia, a vaca vai para o brejo nas quartas de finais. Permite assim, com todo respeito a sua opinião, viu, Walter? Mas para mim o Filipão teve a capacidade de testar, sim. Ele jogou contra a Itália, jogou contra a Espanha, ele jogou contra todo mundo na Copa das Confederações. Pode ser que 5, 6 jogos nos iludiram, mas é o mesmo número de jogos praticamente da Copa, e contra adversários tradicionais. Claro que eu vejo que está faltando muita coisa, mas para mim ele ainda tem como corrigir, principalmente melhorando a distribuição tática dos seus jogadores. Está precisando um pouco mais de condicionamento físico, mais posicionamento. Bem verdade que o Filipão nunca foi um grande treinador, sim um grande motivador. Exatamente. Adélio, fala um pouquinho do Filipão. Qual a sua visão em relação ao trabalho do Filipão, não na Copa das Confederações, mas agora, nos últimos 2 meses, perto da Copa do Mundo? Ô Samurai, bem da verdade, o Filipão ainda está preso àquela equipe das Copas das Confederações. Isso é nítido. Todo mundo momento vê. É outro. O momento é outro, mas ele ainda está naquele esquema que tudo funcionava, hoje não funciona. O ano passado, 2013, ele colocava o Jô entrava no lugar do Fred e resolvia, fazia gols. Ele colocava o Hernandes arrebentava. Hoje o Hernandes entrou num jogo só, que foi na estreia contra a Croácia, e o Hernandes sumiu. Não se coloca mais o Hernandes. Então, ele ainda está naquela da Copa das Confederações. Você fala que é passado, mas ele ainda está preso a ela. Ele só tirou o Paulinho. Só tirou o Paulinho. E outra, naquela época, colocava-se o banco e o banco entrava e mostrava o resultado. Mudava a cara de cada partida. O próprio Jô, né? O próprio Jô, em quantas partidas entrou e resolveu. Agora ele entra e não consegue fazer gols, né? Quando ele entrou, o time recuou totalmente e só deu o adversário, porque ele sufocou que a gente passou. Não, mas olha, deixa eu prometer rapidinho, mas o Jô, ele teve ontem liberdade para jogar, ele errou um gol, que a bola furou, né? Furou. Então a culpa não é do Brasil que tá diferente, não. É o jogo que não é aquele mesmo, porque jogador a gente sabe que é momento. Isso. E sentiu a seleção como alguns jogadores. Aí é o que eu posso dizer, aí o Filipão não tem culpa nesse aspecto. Por quê? Porque ele conseguiu treinar o time, fazer com que o time jogasse todo o futebol que todo mundo ficou entusiasmado com a seleção na Renato, mas o Filipão como comandante não teria que ter percebido o momento diferenciado agora, do jogador de agora, para aquela outra época, não? Mas aí que tá, ele apostou no que ele viu, que deu certo. Não teve mais oportunidade de ter jogos depois. Quem ele jogou? Contra o Panamá,
Mas ele viu o jogo contra Camarões, contra... Tá, mas até eu perguntei, se o time voltar a jogar mal contra Camarões, não era hora de mudar? Porque o Brasil mudou. Porque o Brasil só não saiu da Copa por causa da trave. Ah, mas, gente, a verdade é uma só. Eu vou concordar com o que o Átila disse. Não vai haver espetáculo nessa Copa. O jogo está sendo duríssimo para todo mundo. Todo mundo engana que achava que ia ser. O brasileiro o Brasil acha que ganha com o pé nas costas. Não é assim não, gente. O brasileiro está cobrando espetáculo, não. O brasileiro está cobrando só, sabe o que é? Resultado. Então, e está acontecendo. Mas... Está acontecendo, é natural. Copa de 94, Carlos Alberto Parreira. Vocês se lembram disso? Lembro. Foi assim que ganhamos também. Se a gente conseguir, o jogo mais duro, o Filipão já falava isso, eu já fui criticado às vezes por ter essa posição, mas eu disse, o Chile é o adversário mais duro da Copa, o Chile é o adversário mais perigoso que a gente tem. Ô, Renato, então, pode escrever. Meu Deus. Pode escrever. Não, olha, foi fato. Olha, o dia que Chile Rapaz, que o dia que Chile tiver que meter medo no Brasil, não tem que meter medo não, quase tirou o Brasil, meu Deus, mais duro. Foi mais duro. Chile freguês nós há quantos anos? Então, e o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Passa peraí. Detalhe, hein? O cara fala que Chile agora metendo medo no Brasil. Mas não tem ninguém bobo no futebol, mas não. Olha a Costa Rica aí. Vou descontrair o programa um pouquinho, vou descontrair. Gente, vocês perceberam uma coisa? Que o Pinilha, quando entra, ele é a cara do Fred. Aquele cara que chutou a bola, que errou o pênalti. Rapaz, ele é a cara do Fred. Se botar uma peruca no Pinilha, lá o atacante chileno que entrou no segundo tempo, igual a do Fred, e o bigode. Não. E olha que ele conseguiu botar uma bola na trave, né? O Fred durante 70 minutos não conseguiu. E tem mais um detalhe. O Átila tem cara de chileno. É mesmo. Olha, eu queria falar pra você que aquele goleiro mexicano, o Ochoa, na verdade, seu parente. Na verdade, o Ochoa e o Ulloa é toda descendência espanhola. Segue o cortejo. Tem abraço aí? Tem, mandar um abraço pro Jorge Vascaíno, tá assistindo o programa e ele tá falando aqui o seguinte. Todos vocês, inclusive eu, não acreditava no Júlio César. E o que nós achamos agora? Eu nunca critiquei. Pra mim, eu critiquei e... Dá aqui a mão, a palmatória pro Gil Mendonça. Lá na Ceasa, na Rádio Ceasa, no Momento Esportivo, Notícias da Copa, ele disse, viu, Adélio, que o jogo ia ficar 1-1, que o Brasil ia errar 2 pênaltis, mas mesmo assim, o Brasil ia cascar. Fala pra ele me ligar e me dar os números da Não, que é isso? Ele falou exatamente assim, inclusive ele mandou uma mensagem pra mim, pediu pra mim falar aqui, e o pessoal na hora lá, né, gozou dele, mas aconteceu exatamente desse jeito. O Brasil empatou em 1-1, errou 2 pênaltis, assim mesmo se classificou. Nós vamos para um rápido intervalo. No retorno, nós vamos falar do time, o provável time que o Filipão vai contar no jogo contra a Colômbia na próxima sexta-feira, lá no Castelão, lá em Fortaleza. Rapidinho estaremos de volta. Estamos de volta aqui na TV Capital, a imagem de Goiás, canal 32, abraçando a audiência do Jader Matsui, grande amigo nosso. Você realmente é muito assíduo, Jader, ele que sempre está acompanhando o Samurai, em todos os lugares que o Samurai está presente. Abraçando também a audiência do Totonho, Ismael Almeida, lá do Tribo do Verdão, André Rodrigues, que acompanha aqui o Batendo Bola. A Larissa Duarte, que também está sempre acompanhando a página do Batendo Bola. E eu vou começar agora com o Adélio, vou começar com você, Adélio. Tem abraço aí? Tem abraço sim, Samurai. Mandar um abraço pro Leandro, lá do Parque Amazonas. O pessoal sempre cobra um abraço aqui. E uma coisa impressionante, viu, Samurai? Todos que participam, a gente fala aqui, ainda fica muita gente sem falar e eles ficam satisfeitos, mas não podemos deixar de mandar um abraço e abraçar a todos. Mandar um abraço também pro Pedrinho, lá do Madrid, de Célia Clemente, Taquaral de Goiás, Gustavo Braz, do Jardim Guanabara, Juliano Martins, de Taquaral de Goiás. A audiência de Taquaral é fenomenal. Minha terra. Terra sua, né, Renato? Você já falou, o Jader Matsuri sempre participa com a gente aqui. E o meu amigo Igor, e toda a galera lá do Bar do Macarrão, que está sempre assistindo a gente lá. E meu amigo Serginho, que está presente. E a mãe dele acabou de participar aqui, viu, Samurai? Disse que é fã sua. E manda um abraço para ela aí, Dona Irani, o nome dela, Samurai. Dona Irani, um abraço, boa noite para você. É a mãe do Serginho, o Serginho que é um motorista particular do Adélio Silva. Ô, Átila, o Chile já foi embora, desceu a ladeira. Agora vem a Colômbia. Você acha que, pelo que a Colômbia jogou contra o Uruguai, ganhou do Uruguai por 2-0, 2 gols do James Rodrigues, vai ser mais fácil ou mais difícil para o Brasil, Átila? Não coloco nem mais fácil nem mais difícil. Eu acho que todos eles, a Colômbia, Chile, Uruguai, Equador, esses times aqui
da América do Sul, o Brasil tem mais facilidade. Por quê? Porque o Brasil ele já tem tradição em jogos com ele e tem tradição de não perder para eles. Quando eu coloco aqui, porque o dia que eu tiver medo de Chile, de Colômbia, nós temos que pensar em outra coisa, outro tipo de esporte, porque eu acho que aí seria, já, se você colocar um Chile, o tamanho que é, perto do Brasil, eu acho inaceitável. E quão freguês, historicamente, é nosso, como a Colômbia também o é. Eu acho que o Brasil está com um caminho facilitado, ele não pegou uma Holanda da vida, ele não pegou, vai pegar a Alemanha só depois, caso a Alemanha passe, e o Brasil também. Então eu vejo com muita tranquilidade, por enquanto, esse caminho do Brasil. E isso está sendo importante, porque o Brasil está se preparando dentro da competição, pegando os adversários que são tradicionalmente freguês do Brasil. Samurai, queria dar um abraço aqui para Elizabeth, lá do setor central, ligou e acabou falando que eu vou tentar atendê-la e ser um pouco menos chato. Tá certo. Ô, Renato, e para você acha que o mesmo grau de dificuldade que o Brasil teve contra o Chile vai ser igual contra a Colômbia ou vai ser maior ou menor? Depende do Brasil, né? Depende do Brasil, para mim... Mas então vamos mudar a pergunta. Quem que é um adversário mais forte, Colômbia ou Chile? Chile. Por quê? Vou justificar por quê. Então, teoricamente, Colômbia é mais fácil. Teoricamente pode ser mais fácil, principalmente se o Brasil melhorar um pouquinho mais a sua disposição. Não vou nem falar tecnicamente, taticamente não, só disposição. A Colômbia tem um estilo de jogo mais parecido com o do Brasil. Não é um time retrancado, ela vai jogar, ela vai sair por cima do Brasil. Esse James Rodrigues, não é James, ele falou que é James mesmo, porque ele não é inglês, é James Rodrigues. E o pessoal está todo mundo de olho nele, é claro, tem destacado, sido a revelação. Joga no Monaco, né? Realmente jogador, joga muita bola. Só lembrando, viu, Alex, ele começou no Tolima. Você já ouviu falar desse time? Tolima? Né? Então, o Tolima é o time que projetou ele, o James Rodrigues. E ele tem um jogador ali que faz o trabalho no meio campo junto com ele, que ninguém está dando a devida importância, porque é muito bom jogador, que é justamente o Quadrado, que de Quadrado tem nada, a bola dele é redonda, né? Joga muita bola o Quadrado, e os atacantes também muito rápidos. Agora, a defesa é o ponto vulnerável da Colômbia. O Brasil vai ter que tocar a bola, valorizar a posse de bola. No Chile, o Chile ficou mais tempo a posse de bola do que o Brasil. Isso é o problema. Aí quando tinha, como o Walter aqui destacou, os lançamentos do Thiago Silva e do Davi Luiz, isso aí é jogada que realmente não aparecia no segundo tempo. Principalmente por isso o Brasil ficou refém desse Chile, que em tese, como o Átila bem disse aqui, é muito menor que o Brasil. Mas na prática, e nos dias de hoje, considerando a realidade e o equilíbrio das forças, ele realmente se fez grande diante do Brasil. O Brasil não foi eliminado, claro, por Júlio César estar inspirado e pela sorte. Gente, eu fico tentando lembrar um clube lá do Chile, não consigo, um clube. Tolima. O Tolima. Universidade Católica. A potência do Tolima. A grande verdade é que até agora, em nenhum confronto, a camisa pesou. Nós vemos aí, times perdendo para Costa Rica, né? Isso, a verdade é que até agora, o momento é diferente, até agora a camisa não influenciou nos Estados Unidos, só os juízes mesmo. Fala, Adélio. O Samurai aqui, o Fábio Alves, do Recanto das Minas Gerais, está dizendo aqui, o Adélio fala para o Átila que o futebol premia competência, que o técnico do Chile é argentino e jovem, está mudando o futebol daquele país. E o Brasil tem que evoluir como o Chile está evoluindo. Responde o Fábio Alves aí. Não, eu concordo, gente. Eu estou falando A está entendendo B. Eu concordo que o time do Chile cresceu. O futebol sul-americano está comandando a Copa. Isso tudo eu concordo. O que não é aceitável para mim, e desde que eu nasci, eu vejo o Brasil bater no Chile. Desde que eu nasci, eu vejo o Brasil bater no Chile. Então aí chega uma Copa do Mundo. Dentro da casa do Brasil, o pessoal fala, o time que eu tenho medo de pegar é o Chile. Pelo amor de Deus, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Não estou, nenhum momento, estou falando mal do Chile. O Chile jogou bem, suou a camisa, está de parabéns, volta para casa, feliz, alegre, mas chegou no máximo que podia chegar. Tá certo. Tá aqui na telinha os resultados, Brasil 1, Chile também 1, Colômbia 2, Uruguai 0, Brasil pega a Colômbia na próxima sexta-feira. No grupo B, Holanda 2, de virada, México 1, Costa Rica 1, Grécia 1 nos pênaltis, Costa Rica 5-3. Tá aí os jogos, olha os outros jogos de amanhã, olha. França e Nigéria, Alemanha e Argélia, Brasil e Colômbia, Holanda e Costa Rica. Agora, Walter, a Colômbia que até então, é igual o Renato falou, né? Quadrado e Falcão Garcia eram os famosos, né?
mas quem está realmente detonando os adversários é o James Rodrigues. E aí, essa Colômbia assusta o Brasil, Walter? Nem James, nem James. É Rames. Rames Rodrigues. Então mudou. Porque James é português. É porque eu sou brasileiro, falo James. Aí o nome lá, porque ele é colombiano, é Rames Rodrigues. Milhame de Rames Rodrigues. Isso foi palavra dele, o próprio. Não, e tem uma coisa, antes de você falar, que homem não acha homem bonito, né? Mas eu vou mudar aqui o jeito. O Rames Rodrigues, ele, na minha opinião, é mais bonito que o Cristiano Ronaldo e muito mais educado. E vem jogando muito mais bola que o Cristiano Ronaldo, que diz que é o bambambam aí, e não jogou nada e já foi embora. Pode falar, Walter. Essa Colômbia... Samurai, agora você me deixou preocupado, porque você tomar a palavra de mim para falar que acho o Rames Rodrigues mais bonito que o Cristiano Ronaldo é complicado. Então, deixa eu fazer meu comentário aqui, que eu acho que o nosso amigo lá de casa vai ganhar mais que ouvir você falar que acha um bonito aí. Então, é difícil. Então, essa Colômbia é perigosa, por quê? Eu vou explicar aqui. Tem o artilheiro da competição, tem uma das defesas menos revazadas da competição, uma defesa experiente, tem um bom goleiro. Walter, mas peraí. Tá todo mundo falando que a defesa da Colômbia é o ponto fraco aí. Não, mas então pega a tabela. Então vamos pegar a tabela. Ele está dizendo corretamente. Quando foi Uruguai e Colômbia? 2-0. Quanto foi Costa Rica, Costa do Marfim e Colômbia? 2-1. Quando foi Colômbia e Grécia? 3-0. Então, até agora... é uma das defesas mais sólidas da competição. Agora, pode apresentar falhas? Pode. Agora, para entrar nessa defesa, que até agora é uma das melhores, o ataque tem que ter alguma eficiência. E nós não estamos vendo eficiência no ataque do Brasil. E não é querendo cobrar, não. Os jogos que nós estamos assistindo tem mostrado isso. Brasil e México foi 0-0. Contra a Croácia teve um pênalti lá que... há divergência se foi ou não foi. Pegou o Camarões, que não tinha feito gol, e ninguém fez um gol pro Brasil. Então o Brasil é um time vulnerável. A Colômbia, para mim, é favorita. É favoritíssima. É para esse jogo aí. Mesmo? Favoritíssima. É para esse jogo aí. E se você for avaliar o porquê que eu tô falando que ela é favorita, eu entendo o que o Atila falou. O Atila falou o seguinte: a partir do momento que a gente for ter medo de Chile, de Venezuela, de Uruguai, Paraguai, a gente perdeu a nossa hegemonia aqui. Existe um certo respeito sobre a Argentina, mas essa Argentina, ela está jogando muito menos do que a Colômbia. Então, o principal adversário que nós temos que tomar cuidado é para a vaca não ir, para o brejo, como quase foi contra o Chile. Se não fosse a trave, aquele bendito travessão, já era. Então, esse jogo inspira cuidados. A Colômbia é um time muito bom e hoje eu ouso dizer o seguinte: eu vou fazer essa pergunta aqui para ficar no ar. O que aconteceu? As camisas das grandes potências perderam o respeito ou os times tidos como inferiores evoluíram? Entendi. Pode falar, Renato. As duas coisas. Os times perderam porque viram que não é nada disso. Em tese, é isso que você falou. Em tese, existe o respeito. Mas na prática, as equipes estão vendo que elas podem, até porque os jogadores da Costa Rica, jogadores lá da Grécia, jogam todos na Europa. Tem gente lá que você não imagina, não, joga no Barcelona, não, está contratado pelo Real Madrid. Então é isso, hoje o futebol, existe a globalização, a mundialização do futebol. E por isso é que não tem ninguém bobo, né, no futebol mais. Então, concordo com você. Agora, tem um detalhe. Jogo não se ganha antes. Mas você concorda que a Colômbia é favorita? Não concordo. Por quê? Porque o Brasil tem qualidade para chegar e superar essa Colômbia. Porque o Brasil joga em casa. Porque o Brasil, a partir do momento que esses jogadores se predispuserem a jogar com mais vontade, vão ganhar. Tem uma coisa, na minha opinião, desculpa, Atila, só tem 2 jogadores da Colômbia que jogam no time do Brasil, que é o Quadrado e o Rames Rodrigues. Os 2 jogadores, na minha opinião, não entrariam como titular no time do Brasil. Então, assim, eu vejo o Brasil, na minha opinião, individualmente melhor. Vamos dizer assim, individualmente. Exatamente. Agora, o que nós temos, agora o Walter tem razão no que a Colômbia apresentou. Claro. Agora, eu só vejo, para você concluir, Atila, que até agora, Walter, você está correto. Só que ela jogou com isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Você vai analisar, falar que é a melhor do mundo jogando contra só time chulezento, só contra quem que é? Grécia, que para mim é o pior time da Copa do Mundo. Né? Você jogou contra Japão,
Japão que fala tá mal, muito ruim. Não, eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar só muito ruim. Realmente em respeito evoluiu, a você, né? teve uma desevolução. Exatamente, Isso, né? exatamente. Desaprendeu o Japão. Envelheceu. Aqueles caboclinhos que corriam a vida inteira, só corria também, envelheceu, não corre mais tanto quanto antes. Então, como é que você analisa e você coloca uma E Equador, né? Quer dizer, como é que você coloca a Colômbia como esse time matador aí e pegou o Uruguai, que pra mim era a única maior, mas Porém, o Uruguai é abatido. Abatido. Na primeira vez sem o Luiz Soares e depois. Mas nessa Então, comparação, não acho tem que jeito. você está fazendo, Átila, o Brasil pegou quem? O Brasil pegou Camarões, Tá, mas- pegou México Ou a e Croácia pegou batia naquele a Croácia. time. Não, Tudo. Tudo bem, todos os tudo adversários bem. do Brasil são mais Mas se fortes. você, o Brasil a gente se conhece. você pegar e pôr em xeque a classificação e o futebol que a Colômbia tem jogado até agora, eu espero, como brasileiro, que dê Brasil. Mas se você não pode, de maneira alguma, falar que o time da Colômbia pegou só galinha morta, porque aí a gente vai estar entrando em quê? Em uma incoerência, porque o Renato acabou de falar que Copa do Mundo não tem time mais bobo. Só não posso Então, colocar, não posso exatamente. concordar que ela é favorita perante o Brasil. Só isso. Só um detalhe antes dele O resto falar. eu concordo Tem com um você. detalhe, hein? Se pegar uma pessoa que nunca viu, nunca soube que o Brasil é pentacampeão e que a Colômbia nunca chegou na final, e reprisar os jogos da Colômbia e do Brasil, eles iriam falar igual o Walter. A Colômbia seria a favorita. Tem esse detalhe. Pode falar, Adélio. Ô Samurai, eu respeito muito a opinião do Walter, ele foi muito feliz no seu depoimento aqui agora, mas dizer que Colômbia é favorita contra o Brasil, aqui, Copa aqui, o Walter, aí não, mas está de brincadeira. Deixa eu só mandar um abraço aqui, ô Samurai, pra Giovana, filha do Marcelo Nenê, está assistindo o programa lá no Recanto das Minas Gerais, e o Luciano Dias Machado, do setor Morada do Sol, está assistindo o programa também, um abraço a todos aí. E vamos falar agora da seleção brasileira que perdeu o seu pé de ferro, Luiz Gustavo. Para quem não sabe quem que é o pé de ferro, é aquele jogador que fica na frente ali dos zagueiros, protegendo a grande área do Brasil. Luiz Gustavo, que de vez em quando se aventura ao ataque aí pelo lado esquerdo e às vezes se torna até um jogador importante na questão ofensiva. Ele recebeu o segundo cartão amarelo e não vai poder jogar contra a Colômbia. Eu começo perguntando com você, Átila, quem seria o substituto ideal para o Luiz Gustavo no jogo contra a Colômbia, Átila? Na sua opinião. Na verdade, a altura dele, ninguém. A altura dele, hoje é o jogador que, se você colocar e analisar, ele foi o jogador que se salvou em todos os jogos. É aquele jogador que hoje faz falta. Não tem um substituto direto que vai fazer a mesma coisa. O que eu imagino que o Filipão possa fazer? É modificar um pouco o sistema de jogo. O padrão de jogo vai mudar um pouco, até por essa questão de sentir a falta e não ter um substituto à altura. Talvez ele pode, eu vi algumas pessoas colocando, eu acho pouco provável que isso venha acontecer, mas ele pode simplesmente colocar o Davi Luiz, que já jogou de volante para fazer essa função, é um jogador que tem mais... E que não gosta de fazer essa função, já declarou, ele não gosta. Ele tem o Henrique, que faz essa função. Muito mal. Mas ele gosta, é jogador de confiança dele, que pode lançar isso. E tem o Paulinho. Então ele não tem muitas opções, porque todos os jogadores da seleção que estão ali, nenhum tem a característica de ser o primeiro volante. Tá certo. Eu não sei se o Walter concorda comigo, mas o Fernandinho, ele tem essa característica de fazer o primeiro volante. Concorda comigo ou não? Concordo, e a minha opção se eu fosse o treinador. É o mais... Voltaria com o Paulinho. Volta o Paulinho. Voltaria com o Paulinho e traria o Fernandinho. Porque o Fernandinho, inclusive, o Fernandinho bate até mais que o Luiz Gustavo. Né? E tem uma saída de melhor e uma rapidez, uma condução de melhor do que o próprio Luiz Gustavo. Bater mais do que o Luiz Gustavo, eu Não, acho que um o cara. Fernandinho fez 11 faltas no jogo. Só não levou o cartão amarelo porque o juiz foi amigo dele. E pra você, Ade, o que seria a melhor opção? Pra mim, Samurai, o Renato colocou bem. O Filipão não vai mudar muito, não. Ele vai simplesmente, embora você tenha declarado aí que ele não gosta, vai colocar o Davi Luiz pra fazer o primeiro volante. Ele vai mudar Não, ele vai mudar. É isso que ele vai fazer. O Filipão não vai colocar o Paulinho novamente, porque o Paulinho tá mal, o Paulinho tá em baixa. O Hernandes entrou um jogo só. Também a característica dele é de segundo volante. Volante ou terceiro. Então, pra marcar, pra pegar igual o Luiz Gustavo, só ele mesmo. Só o Davi mesmo ali fazendo aquela pegada de primeiro volante e colocando o Dante. Vai ser isso que ele vai fazer, viu, Renato? E o Luiz Gustavo, é bom esclarecer que ele não só bate, não, né? Não, qualidade. Ele Pra bate, mim, o bate jogador. bem, né? Você foi muito feliz na colocação. Pra mim, é o melhor jogador do Brasil na Copa. Pra mim, ele não bate, ele rouba a bola numa categoria ali que Pela tá regularidade. muitos. Olha, dos últimos tempos, pra mim, só tá perdendo pro Mauro Silva.
né, de primeiro volante, jogando realmente muito bem o Luiz Gustavo. Nós vamos para o rápido intervalo. E o Ralf do Corinthians também, né? Para com isso, Adélio. É ou não é, o Alex? Não, Adélio, para com isso. Para roubar a bola igual o Ralf, É mesmo? tinha que ter levado o Ralf. Pelo Corinthians, né, meu? Nós vamos para o rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar do jogador que brilhou e que salvou a seleção para a gente ser eliminada nas oitavas finais. Nós vamos falar do Júlio César, o goleiro, que tem muita gente aqui que não confiava no Júlio César. E agora nós vamos comentar sobre a estupenda participação do Júlio César na hora das penalidades máximas. Rapidinho estaremos de volta. Continua sem acreditar, né? Aqui no intervalo é só brincadeira. Gente, eu tinha falado para vocês, né? Teve gente aqui que falou que o Júlio César era ruim no gol do Brasil. O Alex Carrel tá rindo ali atrás das câmeras. A gente vai falar do Júlio César, que além de ter feito uma belíssima defesa no decorrer da partida, na hora das penalidades, fez 2 defesas que concederam ao Brasil a continuidade do Brasil na Copa do Mundo. Principal, na minha opinião, aquela durante a partida, lógico, né? Ô, Adélio, e para você, como que você acha a participação do Júlio César? Você criticou ele? Como é que foi? Ô, Samurai, o Júlio César, eu acho que 70%, 80% da imprensa criticou a sua presença na seleção. Eu tenho aqui que me redimir, que realmente... Nessa partida, sábado, né? Ele fez uma boa partida, mas para mim, o Vitor ainda está um pouco à altura para poder estar no gol número 1 do Brasil. O Vitor joga no Corinthians? O Vitor joga no Atlético Mineiro. Se fosse no Corinthians, eu acho que ele já era titular, já não tinha para Júlio César, não. Mas eu penso o seguinte, para mim ele fez uma boa partida, só isso. Vamos ver que no decorrer agora nas quartas de final, se ele continue defendendo o pênalti, que ele continue fazendo defesas. Não vai ter mais pênalti, não. Não vai ter não, né, Renato? O coração não vai aguentar. Vamos ver se ele continua fazendo. Se ele fizer para mim mais 3 partidas que falta pra gente levantar a taça, se ele fizer, para mim eu vou vir aqui e pedir desculpa, falar para ele que ele é o melhor e tudo bem. Até agora, para mim, ainda não tô acreditando que ele mereça o goleiro ideal do Brasil. que ele é o cara da seleção, não. Ô, Adélio, fala um pouquinho do Abian Place Eventos. A Abian Place Event é mais um parceiro aqui do programa Batendo Bola. Tá firme aqui com a gente aqui. Você que vai fazer sua festa de casamento, aniversário, formatura, vai fazer a confraternização de sua empresa, o local certo é no Abian Place Event. Fica onde, Adélio? Fica na rua SR 28, no Recanto das Minas Gerais. Chegou na rua SR 28, não tem erro. Abian Place Eventos uma que é quase que a quadra inteira, estacionamento próprio, é o melhor local para fazer seu evento em Goiânia. Abian Place Evento. O telefone para entrar em contato é o 9948-308762. É só ligar que a gente vai fazer aquele melhor preço para você que quer fazer sua festinha. Manda um abraço aí pro Micharia. Um abraço pro Micharia, tá assistindo o programa lá. Como é que é o nome dele? Abissaí. Abissaí, um abraço para Abissaí. Abissaí Cunha. É o proprietário da Calu Alimentos lá na Ceasa. Ô, Walter, o que você achou do Júlio César? Você vibrou, né? Você falou assim, ó, lá na hora, vai pegar, vai pegar. Eu vibrei e isso que o Adé falou agora é brincadeira. Falar que o Vitor tá à altura do Júlio César, aí eu vou falar pra ele, é brincadeira. Aí ele tá achando que... Não, é sem comentário. Walter, foi a medalhinha do Vitor? Que medalhinha de Vitor, rapaz. Que medalhinha de Vitor. Aquele lá, o Vitor vive sob aquele pênalti que ele pegou ainda na Libertadores. Walter, a sorte que o Vitor passou ali pro Júlio César foi a mesma que ele teve na Libertadores, que ganhou. Então, aquela bola no travessão foi a mesma sorte de campeão pra mim, que eu continuo acreditando que a seleção vai ser campeã, porque a sorte está do nosso lado. Não que o Júlio César seja o melhor goleiro. Porque é para o Brasil ser campeão só com a sorte, que o futebol está apresentando, é brincadeira. Isso que eu tô falando. Então, o Júlio César, na minha opinião, é o meu goleiro titular, não comprometeu em nada, até que ele adquiriu aquela culpa sozinho da eliminação da Copa passada, porque é um atleta completo, é um atleta que fez uma alta reflexão da falha, que ele trouxe toda a culpa para ele, mas quem perdeu foi o time todo. Então, só é de você ver um atleta querer assumir o erro de uma desclassificação e o Mundial, você vê o tamanho que é a grandeza do profissional e a resposta que ele quis dar e está dando nesse Mundial aí. Então isso a gente tem que pôr na balança, não pode tirar os méritos do goleiro nosso, que até agora não falhou em nenhuma bola e vem segurando a peteca no gol do Brasil. É isso aí, pro
Walter Lima, o Júlio César vem sendo uma grande figura. E para você, Renato? Não, eu acredito que ele fez... Quem é esse personagem, Júlio César? Não, o Júlio César é um goleiro que tem uma história, essa história precisa ser respeitada. Ele realmente falhou e ele reconhece isso. O depoimento dele ontem pós-partida foi realmente emocionante. E dentro do que se esperava de um goleiro da seleção brasileira, ele fez o que deveria fazer ontem. Foi bem feliz. Durante a partida, como já destaquei, ele fez uma defesa de grau de dificuldade muito intenso, um tiro a queima-roupa, quase dentro da pequena área, e ele conseguiu defender. Fez o seu trabalho como goleiro, defendendo os 2 pênaltis. Ótimo. Eu não critiquei ele ferrenhamente, até porque eu acho que ele não está tão superior assim aos demais. Mas também não deixa a desejar. O Brasil está bem servido, na minha opinião, de goleiros. Tá certo. Lembrando que o Júlio César, na Copa das Confederações, também fez um bom papel, né? Saiu muito bem, saiu elogiado, tanto pelo Filipão como por parte da imprensa, mas que mesmo assim, muita gente não confia no Júlio César. Átila, e você, qual a sua avaliação sobre o Júlio César? Olha, eu não quero o Júlio César para casar com minha filha, não. Então, eu não vou falar aqui da pessoa dele, eu estou falando do jogador. Né? Que ele é um bom pai, que ele é uma ótima pessoa, que ele reconheceu o erro dele do passado. Bom, ponto. Eu quero ver ele jogar bola. E jogando bola, ele está num país onde não tem futebol, que joga a Liga Americana. Ele está no Canadá e lá se joga a Liga Americana de futebol. Fortíssimo futebol americano. Então, para mim, por que eu sempre não colocava ele como o jogador titular de seleção? Porque ele não está no melhor momento. Mas ele jogou ontem... Não, mas o que ele fez ontem? Não. Ele defendeu os 2 pênaltis. Ok, ótimo. Defendeu os 2 pênaltis. Não, deixa eu só te fazer uma pergunta, então, mudando um pouquinho. O Júlio César ontem, na sua opinião, ele foi mal? Não. Então é isso. Ele foi bem? Foi bem. Então, que ele seja bem em todos os jogos, acabou, né? Não, tudo bem. É isso. Eu acho só que o Brasil ele teria outros nomes que estão jogando, mas que estão mais ativos. Ele está muito lento, ele ainda não está. Mas quem que é melhor que o Júlio César hoje, na sua opinião? Para mim, todos os 2 reservas dele lá hoje tem mais condição de jogar. O Jefferson, o próprio Fábio, tem o goleiro do Cruzeiro, o Fábio do Cruzeiro. É o Fábio do Cruzeiro. O Vitor que do Atlético Mineiro tá lá. O Fábio jogando muito e está inativo. Quer dizer, o Júlio César ele está inativo. Não, mas aí... O que ele fez ontem, defendeu, e eu sabia, e quando foi para pênalti, eu falei, olha, hoje o Júlio César consagra. Hoje vai apagar e amanhã a imprensa vem todo falando que ele é o melhor do mundo, que ele vai... Mas é momento. Eu sabia que ele ia consagrar ontem porque ele é experiente. Exato. Para pênalti era importante um goleiro daquele. Eu acho que ontem, Deus escreve certo, né? Eu acho que ontem não teria, e Deus, eu tenho quase certeza absoluta que é brasileiro, com aquela bola batendo na trave, naquele momento ali. Então, ontem ele era o melhor para estar naquele momento, naquele lugar. Agora, que ele fez grandes defesas, ele defendeu uma bola que foi chutada em cima dele e acho que tudo normal. Agora, bola aérea, não, Deus acuda, fora de tempo, lento, lerdo. Agora, o pessoal gosta, é bonitão, é gente boa, é casado com um artista de novela e tal, beleza. Mandar um abraço para o Fábio Araújo Lima, lá em Senador Canedo, e todo mundo lá em Senador Canedo, que costuma acompanhar aqui o Batendo Bola, inclusive o Thiago Arruda, e também tem o Giovanni dos Santos, o Alazão, que também sempre acompanha o programa Batendo Bola. Lembrando, Renato, se houver novamente necessidade de cobrança de pênalti, a gente podia contratar o time da Costa Rica, né? Hoje, a Costa Rica deu um show, né, Adélio? Exatamente. Bateram assim, olha, se o Hulk, o William, o Marcelo bateu mal. Vocês observaram como é que o time da Costa bate pênalti? Mas é a pressão, tô te falando, o jogador brasileiro tá morrendo nas calças ali, morrendo. Verdade, mas haja pressão. Pressão é grande. É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar dos confrontos que teve entre México e Holanda, Uruguai e Colômbia, e também Costa Rica e Grécia. Rapidinho estaremos de volta. Estamos de volta aqui na TV Capital, a imagem de Goiás. Vamos falar um pouquinho do confronto do Uruguai. O Uruguai que jogou sem o Luizito Soares e acabou perdendo. Ô Átila, 9 jogos de punição para o Luiz Soares por ter mordido lá no italiano. É isso mesmo? 9 jogos não é muito, não? Olha, não seria muito se ele não fosse reincidente. Ele tem algum problema psicológico nesse aspecto. Igual a gente põe, dá um jeito, né, de arrumar uma focinheira, pegar alguma coisa, que é um homem perigoso. Perigoso.
Se é a primeira vez, você pode falar que foi um ímpeto ali, no momento, o cara, sei lá, xingou a irmã dele, sei lá, aconteceu. Mas eu tava vendo os outros VTs, as mordidas deles anterior, e teve uma que foi tão assintosa que ele segurou o braço do cara mesmo e mordeu. Mordeu com vontade, com gosto. Então esse homem é perigoso. Ele pode jogar a bola não. Ou então, joga com a focinheira. Só mandar um abraço aqui pro Jorge Vascaíno, que ele mandou uma mensagem aí pedindo para eu levar o Tony, o Renan, para a seleção. Ô Jorge, é a minha opinião. Você tem a sua. E só para você ter esse nome, Jorge Vascaíno, eu já sei não, viu? Um abraço, obrigado pela participação, parceiro. Aproveitar e mandar um abraço para o Lucas Nogueira, que é lá da Rádio Brasil Central, que também agora faz parte aqui do time de comentaristas do Batendo Bola, de segunda a sexta. Ô Renato, a ausência do Luiz Soares foi sentida pelo Uruguai? Por isso que o Uruguai perdeu? Ou não foi determinante? Não diria que só por isso não, mas fez muita falta. O que esse rapaz, Fulano correu, Luizito Soares, tem de futebol, ele tem também de loucura, né? Como o Átila disse, realmente a punição para ele não é pelo lance só do zagueiro italiano, e sim pelo que já aconteceu, o histórico dele, os antecedentes dele, né? O credenciam a tal punição. Lamentável que o jogador que tenha futebol, personalidade, possa cometer delírios como esse. Deixa eu aproveitar e mandar uns abraços aqui, Samurai. Mandar um abraço para o Antônio Carlos Pina, que está assistindo a gente agora, meu amigo lá da Rádio Aliança. Grande abraço para você, Pina. Também mandar um beijo especial para minha esposa, que está lá em casa com as crianças, com a Renata, com a Ana Júlia e com a Gleiciele assistindo o programa. E parabenizar, claro, o aniversariante do dia, meu amigo, o senador Wilder Moraes, está fazendo aniversário. Cheguei agora há pouco da festa, maravilhosa festa. Grande abraço para ele, senador Wilder Moraes. Então eu vou abraçar também o Ivan, lá da Arte Delícia, ele que deve ter chegado da igreja hora dessa já. Ele pede, seu Samurai, manda um abraço para mim depois das 10h30, que até as 10h30 eu estou na igreja. Ô Walter, 9 jogos, foi pouco ou foi muito? Foi pouco. Foi pouco? É para quem tem um histórico de mordeduras, né? Então fica complicado. Então eu tinha que se chamar Luizito Pitbull Soares. Então foi pouco. E pelo que eu fiquei sabendo aí, ele fez aquilo lá porque teve uma aposta em dinheiro e alto. Não, é sério, teve uma aposta aí que falaram que duvidava se ele tinha coragem de fazer aquilo em Copa do Mundo. Então se realmente essa história for verídica, então o que a gente analisa? O profissionalismo não tem nenhum, o respeito com os profissionais que deram condição para ele recuperar da cirurgia, foi jogar tudo por água abaixo, deixou a seleção nacional em maus lençóis, porque ele fez muita falta, porque querendo ou não, tirando as mordeduras à parte, ele é um bom atacante, e o Uruguai perdeu porque o Cavani, que tinha que fazer a função de atacante, não fez, jogou mais aberto, o Uruguai ficou órfão de ataque e viu a Colômbia repassear. Então, quer dizer então que a aposta, ele ganhou a aposta, mas custou caro, né? Ficou fora da Copa do Mundo. E para você, Adélio, 9 jogos, foi o suficiente? Foi muito ou pouco? Ô, Samurai, a gente tem que parar com essa bobagem de achar que muitos estavam aí falando, coitado, tá fora da Copa, podia ter sido mais branda, 1, 2 partidas. Não, foi pouco. Para mim foi pouco. Um rapaz que faz uma coisa dessa, uma Copa do Mundo, ele teria que sair lá algemado. Para mim foi muito pouco a punição dele, porque aqui no Brasil é o seguinte, tudo que acontece, as penas são muito pequenas. Aí quando vem a FIFA e põe aí o jogador com 9 partidas ou 4 meses de suspensão, todo mundo fica esse drama todo, teria que estar no final, enfraqueceu. Não, contrariou a regra, tem que ser punido. Para mim foi punido e foi pouco, teria que ser mais. Deixa eu mandar um abraço para o amigo César Rezende, lá da TV da concorrência aí, que sempre assiste nós, é amigo meu no Face. Até fiz uns comentários lá, ele até postando lá, dizendo que foi pouco, não devia ter feito isso com o Soares e tal. Eu até questionei ele, aí ele falou, Adélio Silva, eu não estou defendendo a atitude dele, eu estou defendendo o craque. Mas a partir do momento que ele está defendendo o craque e está querendo que ele continue, então ele estava sendo conivente com a coisa errada. Então eu acho que foi pouco, o Luizito Soares teria que ter pegado até mais partidas aí de suspensão, para ver se outros atletas seguem tendo um bom comportamento dentro de campo e não tomam uma atitude louca dessa que ele tomou. Lembrando que nesse jogo que o Luizito Soares ficou de fora, a Colômbia ganhou por 2-0 do Uruguai, mandou o Uruguai de volta e a Colômbia se qualificou para enfrentar o Brasil com os gols do James Rodrigues, não é nem James, nem James, né? É James, segundo o Walter, é James Rodrigues, o craque colombiano. Na outra partida,
Holanda e México, o brasileiro naturalizado mexicano Giovanni dos Santos fez um belíssimo gol, depois o Snyder acabou empatando, né? E a Holanda de virada num pênalti, a gente vai comentar agora, que tem gente que diz que foi, tem gente que diz que não foi pênalti, em cima do holandês Robin ali pelo lado direito. Ô Átila, foi pênalti na sua opinião ou não ali em cima do Robin? Foi pênalti. Foi pênalti? Foi muito infantil aquilo ali. Obviamente que o Robin, ele deu uma valorizada, mas que foi pênalti, foi. E tudo dentro da normalidade, a gente já colocava olhando assim, como um time mais forte nesse jogo, e acabou saindo atrás. O goleiro continuou fazendo um grande jogo, mais um Seu grande parente, jogo. né? Mais um grande jogo. Tô gostando desse cara, viu? Tô gostando desse cara. Cara com o nome desse, ele não pode ser ruim, não. Mas acabou ficando e a gente fica triste. Eu, particularmente, queria ficar assistindo do México. Todos esses clubes americanos, né? Da América, tanto América Central, América do Norte, América do Sul, eu gostaria que ficasse, continuasse. Então, mas infelizmente aconteceu a lógica. Foi pênalti sim, foi inocente. Quem o cometeu e foi inteligente o Robin, porque houve o contato e ele desabou, se jogou e acabou se valendo dessa bobagem que esse zagueiro cometeu. Futebol é bom por causa disso, porque tem discussão, todo mundo quer ser técnico e todo mundo tem a sua opinião. E o juiz tem direito de ter interpretação. Renato Sobrinho, para você foi pênalti? O juiz não marcou? Marcou, Então foi pênalti. Então foi pênalti. Claro. Não, eu tô com o Átila, sim, é claro. Na minha opinião, ele marcou corretamente. O Robin teve ali aquela, né, toda a situação, mas enfim, tá dado. Próximo do que aconteceu em outras partidas, isso aí foi o super pênalti. E para você, Walter? Foi porque ali foi o encontro da inocência com a categoria e prevaleceu a categoria. Mas o Rafael Marques tem quase 40 anos aí. Pois é, então ele não aprendeu, Nenê. porque para fazer um peão daquele numa Copa do Mundo ele tem que jogar mais 40 para ele se aprende. Eu ouvi comentarista em canais fechados, né, do Sistema Globosat, dizendo, uns 3, 4, que na opinião deles, se eles estivessem no lugar do juiz português, eles não teriam marcado o pênalti. E você, Olha Abel? aqui, só porque você falou disso, você até citou o nome da Globo aí, e eu assisti o jogo pela Globo, e a gente tem essa mania de levar muito o que a Globo fala, pessoal de casa, né? Rapaz, sabe, eu tava assistindo um jogo lá, sabe quem que era o comentarista o juiz que tava comentando o jogo lá? De arbitragem. Aquele Rezende lá, rapaz. Aquele é ótimo, 95 eu tô lembrando dele. Não, 95 ele deu o título do Botafogo, que não era, que era do Santos, e em 2005 ele tirou um título do Inter e deu pro Corinthians. Então, aí quando ele é comentarista, aí você vai dizer o quê? Pois né? rapaz, é difícil. Adélio, e aí, Adélio? Ô, Samurai, para quem acompanhou o jogo, esse foi pênalti e teve um outro, no mesmo Robin, que também foi pênalti, que o juiz não deu. Eu não sei se foi... Duplo pênalti. Teve 2 pênaltis no primeiro tempo, se não me engano, não foi volta. Duplo Então pênalti. ele não marcou aquele e marcou esse, todos 2 foi pênalti. Deixa eu mandar um abraço e um beijo especial aqui, o Samurai. A minha sogra acabou de ligar aqui, Antônia, um abração, um beijo. Acabou de ligar aqui e falou que a minha filha, a Laura Kemily, ligou as 4 televisões que tem lá na casa dela, tá todo mundo assistindo lá. Então um beijão, Laura. Ela quase não assiste, ela dorme mais cedo. Um beijão pra Laura, um beijão pra Laila, que tem 2 dias de vida. Mais uma princesinha que veio pra acrescentar na minha família, eu tô muito feliz. Então um beijão para as minhas crias lá, um beijão pra minha sogra também, tá acompanhando o programa. Que pai é o que cria, né? Ô, Samurai, você não pode falar isso não, que uma mulher vai lá, vai te matar, acabou? Canelada. Vamos falar um pouquinho da Grécia e Costa Rica. Costa Rica que fez história, hein? Costa Rica passou na finalidade máxima, empatou em 1-1 no tempo normal. Para de brincadeira aí, Adélio. Eu espero que seja Costa brincadeira. Rica páreo para Holanda ou Átila? De jeito nenhum. Costa Rica, eu vi hoje Costa Rica um time frágil, simples como era. Né? A partir do momento que fez o gol, eu não gosto de time covarde. A partir do momento que fez o gol, se retrancou. Fez igual o México, né? Esperou. Não, mas o México menos do que... E estava jogando contra a Holanda. Costa Rica estava jogando contra frágil Grécia. Então você se recuar contra... Ali naquele momento que fez o gol, a Costa Rica poderia ter feito 2, poderia ter feito 3 e acabou se segurando. Exato. O goleiro demorava para bater qualquer situação, todos eles ficaram catimbando, time muito catimbeiro. Eu que torcia para essa Costa Rica, vi hoje um time covarde. E a fraca Grécia, fraquíssima, quase acaba se valendo disso,
fez um gol aos 46 minutos, se não me engano, do segundo tempo e levou para os pênaltis. Só que a competência da Costa Rica foi altíssima. Bateu 5 pênaltis e fez os 5. Então, aproveitar a presença sua aqui, o Atila e Renato e Walter. Placar, jogo Brasil e Colômbia sexta-feira. Opinião sua, palpite. Só lembrando que, Samurai, que do jogo passado que a gente pegou, domingo passado, o Atila novamente acertou. 4x1. 4x1, foi Que beleza, hein? Vamos anotar novamente para ver quem que Fala aí, Atila, vai então. acertar. Dá uma pensadinha aí. Não, pois é, então vamos passar a bola aí. Vamos fazer o sorteio pra também, analisar né? aqui. Vamos na... Vai pegar Vai, Renato, seu placar. Não, eu quero direito também de pensar. Já tá definido. Para mim vai ser 2x1. Certo. E pra você, Atila, já pensou? Eu levando em conta que o Brasil não fica praticamente em jogo sem tomar gol, vai ficar dessa vez. Eu vou de 2x0, viu? 2x0. E você, Walter? 1x1. 1x1. E quem ganha nos pênaltis? A Colômbia. E você, o... O Samurai, eu vou de 3x0 para o Brasil. Essa Colômbia não vai ser par, não. 3x0, tô anotando aqui. Ô, Atila, o Juliano machucou, ele vai fazer falta pro Goiás? O Goiás, parece que não, né? Agora chegou um novo lateral. Léo Veloso. Léo Veloso chegou lateral esquerdo. Pode ser que o Veloso, Juliano não faça. Porque o Juliano ele não jogava na posição dele, né? Ele é improvisado no lateral. E pra mim, pelo menos melhor que um outro Léo que tava lá, não era o Léo Lima? Não, era. Não, é o Lima. Então, pode ser que faça falta. E a gente fica chateado porque foi uma contusão grave, né? Ele não volta mais para o Goiás esse ano, ele não volta a jogar até o final do ano. Ele tem uma ruptura de tendão no joelho. Difícil, e é uma ruptura complicada, é uma cirurgia mais pesada. Não é igual a do Soares, que foi só a parte de menisco. Essa dele é mais grave. Então a gente fica aqui e fazemos aqui voto que tem uma breve recuperação, né? Renato, fala um pouquinho da greve dos jogadores atleticanos lá, por falta de pagamento. Então no direito... A mesma história. É a mesma história, isso não é novidade, né? O Atlético, infelizmente, está convivendo com isso há algum tempo. Dessa vez agora, penso que a situação é crítica, porque tem jogadores que estão em mais de 3 meses que não recebem. Uns chegaram aí, mas recentemente já tem mais de 1 mês. Enfim, é lamentável. O Valdivino disse que teria buscado uma providência, mas até então não conseguiu. Me preocupa muito a situação do Atlético. A situação do Vila Nova já é caótica, agora do Atlético é preocupante. Ô, Adélio, você vai pedir o Walter para te ajudar a fazer o sorteio. Só esclarecendo, Samurai, que todo domingo a gente traz muitas camisetas aí, mas em decorrência de muitos jogos aí da Copa, infelizmente só veio essa camiseta, mas domingo que vem com certeza vai ter mais. Então vamos sortear aqui, ô Walter. Diz aí o número para mim de 1 a 145, por favor. 45. 45? Luciano Dias Machado, Morada do Sol. Leva a camiseta da Calu e da Perboni, Calu Comercial de Alimento e Perboni com o adesivo da Seleção Brasileira. É isso aí. Ô, Walter, fala um pouquinho do seu Atlético aí. Tá chateado com essa coisa da greve? Não, porque é um direito que o atleta tem, até porque são pais de família, tem que receber, mas isso aí, o time tem que rever também essa forma de fazer certos tipos de contrato. Porque quando o pagamento está em dia e os resultados não vêm, a diretoria também não cobra na mesma proporção que os atletas cobram. Então a gente tinha que fazer uma reflexão para ajustar e ponderar o que é melhor para os atletas e para o clube. Tá certo. Atila, estamos chegando ao final do programa. Desejar uma ótima semana. Obrigado por ter vindo participar mais uma vez aqui no Batendo Bola. Boa noite, Atila. Boa noite. Boa noite a você, boa noite aos amigos aqui do estúdio. E uma boa noite especial a você, amigo de casa, que nos ajuda aí a levar, fazer esse programa, um programa tão dinâmico, tão bacana. Então, que Deus abençoe a sua semana, que tenha uma semana com uns projetos realizados. Vamos embora, né, Renato? Boa noite para você, uma ótima semana, Renato Sobrinho, mais coerente. Boa noite, Samurai, boa noite a todos aqui do programa. A você que nos deu o carinho da audiência, obrigado por mais uma vez essa confiança. Estamos aguardando a você no próximo domingo também, no mesmo horário. Uma semana cheia de bênçãos para todos. Boa noite, Walter Lima, comentarista, show de bola. Boa noite, Samurai, Atila, Renato, Alex, Adélio, amigo telespectador. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. E domingo que vem nós estaremos aqui trazendo muito mais informações para todos vocês. Obrigado. É isso aí, Walter Lima. Fala, tem mais abraço aí? Um abraço especial, especialíssimo ao Júlio César, goleiro de seleção, e graças a ele, sexta-feira eu não vou trabalhar. Ai. Ô, Adélio, seu Adélio Silva, que foi papai essa semana.
realmente mostrou a nenenzinha dele lá no Face, uma gracinha. Qual o nome dela? Laila Emily. Puxou a mãe? Adélio, boa noite. Adélio, que cada dia que passa vem crescendo mais aqui no programa Batendo Bola. Boa noite, Adélio. Sempre agradecendo a participação de todos que participam aqui. Nem sempre a gente consegue falar o nome de todos, o Samurai, mas a gente fica satisfeito e, à medida do possível, vai sempre falando. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa, que todos tenham uma semana abençoada. Até domingo que vem. É isso aí, tá terminando aqui na TV Capital, a Imagem de Goiás, mais um Batendo Bola, o programa que você também ajuda a fazer. Lembrando que amanhã, a partir das 13h30, tem o Batendo Bola comigo, o Gil Mendonça e o Thiago Arruda. Um abraço a todos e até a próxima. Bye, bye.